O sentido olfativo é responsável por decodificar os estímulos físicos e químicos odorantes presentes no ambiente. Isto é, ele nos permite sentir diversos aromas. Isso ocorre quando as moléculas de alguma substância evapora e fica suspensa no ar. Sendo assim, ela entra através das nossas narinas, chegando ao aparelho sensorial do olfato, onde ela é captada pelos receptores. E é sobre essa primeira porta de entrada que eu vou falar aqui para vocês. É a cavidade nasal, suas estruturas, como ela é subdividida. Então vamos lá, preste atenção nas imagens. A cavidade nasal é o trajeto que encontramos no interior do nariz. Ela é subdividida em 2 compartimentos, um direito e outro esquerdo. Cada compartimento possui uma abertura anterior, que é a narina, e uma abertura posterior, denominada coana. As coanas fazem a comunicação da cavidade nasal com a faringe. Além das aberturas anterior e posterior, cada cavidade nasal possui um teto, um assoalho e paredes lateral e medial. No teto da cavidade nasal, encontramos a lâmina cribiforme, e superiormente a ela está a crista etimoidal. Ambas fazem parte do osso etimoide, e posterior ao etimoide, encontramos o osso esfenoide. Inferiormente, limitando o assoalho da cavidade nasal, encontramos a lâmina horizontal do osso palatino e posteriormente a ela está o palato mole. A porção medial do nariz interno é o septo nasal, que divide a cavidade nasal em 2 partes. Ele é formado pela cartilagem do septo, pela lâmina perpendicular do osso etimoide e pelo osso vômer. 3 prateleiras ósseas, chamadas de conchas nasais, inferior, média e superior, se prendem às paredes laterais, projetando-se para o interior das cavidades. Elas dividem as cavidades nasais em 4 canais aéreos: meato nasal inferior, que está entre o assoalho e a concha inferior; meato nasal médio, que fica entre as conchas inferior e média; meato nasal superior, localizado entre as conchas média e superior; e recesso esfenoetimoidal, entre a concha superior e o teto da cavidade nasal. Agora é com você, Graci. Eu vou falar um pouquinho sobre os seios paranasais, que são pequenas cavidades que nós temos em alguns ossos do crânio. São os seios maxilares, os seios esfenoidais, os seios frontais e as células etimoidais. Esses seios, eles ajudam a aquecer e a umedecer o ar que nós inspiramos. E quando a gente está com um resfriado ou algum tipo de alergia, esses seios eles ficam cheios de secreção. E essa inflamação que é chamada de sinusite. Os seios maxilares, eles são pares e são os maiores dos seios paranasais. Estão localizados no interior do osso maxilar, assim como já diz o nome do seio, e é normalmente segmentado por septos ósseos. Eles se comunicam com a cavidade nasal através do ósteo sinusal maxilar no meato nasal médio. Os seios frontais também são pares e estão localizados no osso frontal, atrás dos arcos superciliares. Eles raramente são simétricos, porque quase sempre o septo entre eles está desviado para algum lado da linha mediana. E eles também se comunicam com o meato nasal médio. Os seios esfenoidais estão contidos dentro do corpo do esfenoide e eles variam de forma e tamanho. E o recesso esfenoetimoidal é que recebe esse seio. As células etimoidais, elas estão localizadas no osso etimoide e elas são pequenas invaginações da túnica mucosa dos meatos nasais médio e superior para o etimoide entre a cavidade nasal e a aorta. As células anteriores, elas drenam direto ou indiretamente para o meato nasal médio e as células etimoidais médias abrem diretamente no meato nasal médio.
Vocês conhecem uma estrutura chamada nervo olfatório? Não? Então agora vamos compreender um pouco mais sobre essa estrutura anatômica. Presta atenção nas próximas imagens. O nervo olfatório é o primeiro dos 12 nervos cranianos. Seus filetes originam-se na região olfatória de cada fossa nasal, atravessam a lâmina crivosa do osso etimoide e terminam no bulbo olfatório. Sendo classificado como fibras aferentes viscerais especiais, leva um estímulo do nariz para o sistema nervoso central. Assim como o nervo óptico, ele não tem ligação com o tronco encefálico, e sim com o telencéfalo. Olá, hoje vou falar sobre o bulbo olfatório. O bulbo olfatório é a área olfatória primária cerebral e eu vou falar um pouquinho sobre a localização e a função deles. Os bulbos olfatórios são duas zonas do cérebro situadas debaixo da parte anterior de cada um dos hemisférios cerebrais, protegidas e sustentadas pelas lâminas crivosas. O bulbo olfatório trata-se de uma estrutura cerebral. Ele possui uma forma bulbosa. Além disso, deriva-se do telencéfalo e é responsável por receber informações dos neurônios receptores olfativos. Ele possui 2 bulbos, cada um em um hemisfério do cérebro. Ele se conecta com a parte interna das narinas. No bulbo olfatório, os neurônios realizam sinapses com as células mitrais nos glomérulos. Os glomérulos são os neurônios do bulbo olfatório que nos ajudam a distinguir diferentes moléculas dos cheiros. Após a informação ser processada pelos glomérulos do bulbo, ela é transmitida para diferentes regiões dos cérebros. Por exemplo, para o córtex olfatório primário e secundário, para o córtex orbitofrontal, para o hipocampo e para a amígdala. O bulbo olfatório é o principal centro de processamento da informação olfatória. Ele nos permite perceber as informações dos aromas, distinguir odores, processar a informação dos aromas e relacioná-la com as nossas emoções e lembranças, inibir determinados estímulos, captar sabor através da sua conexão com o paladar e regular o comportamento sexual através da captação dos feromônios. É com você, Savana. Amo tangerina. Então, pessoal, hoje eu vim falar para vocês, um pouco sobre osteofaríngeo da tuba auditiva e tonsilas faríngeas. Vou falar um pouco da função de cada um e onde se localiza, tá bom? O osteofaríngeo da tuba auditiva está localizada na nasofaringe superiormente ao palato mole e está circundado pelo tórax tubário. Este ósseo comunica-se com a faringe e com a tuba auditiva. Já nas tonsilas faríngeas, se localiza posteriormente às cavidades nasais e superiormente ao palato mole, que faz parte do sistema imunológico, assim como as amígdalas, que produzem anticorpos e que também são conhecidos como carne esponjosa, que ajuda na defesa do organismo contra a invasão de agentes estranhos. Delícia, não é? Então, a gente acabou de aprender um pouquinho sobre o sistema olfativo e agora eu vou falar para vocês algumas curiosidades relacionadas a esse sistema. Vamos lá? Recém-nascidos identificam a mãe já na primeira semana de vida pelo cheiro. Você sabia que, observando o comportamento dos bebês, os cientistas concluíram que a partir da primeira semana de vida, eles já conhecem o cheiro da mãe antes mesmo de enxergá-la? Ou seja, eles já nascem com toda a estrutura nasal pronta, enquanto os demais sentidos só vão funcionar perfeitamente depois de alguns dias e semanas de vida. Todas as pessoas têm um cheiro próprio. Elas têm uma espécie de combinação final de todas as substâncias odoríferas liberadas através da pele, e os adultos também reconhecem o odor de outras pessoas. Cientistas italianos descobriram que um dos primeiros sinais de um romance é quando um dos parceiros passa a não suportar o cheiro do outro, um aroma muito sutil, envolvido por perfumes e desodorantes, que necessita de muita intimidade para ser captado pelo nariz humano.
O nariz é o responsável pelo nosso apetite. Qualquer pessoa sem ao menos notar percebe melhor o aroma quando está mais perto da hora de comer. Isso faz com que a gente sinta o cheiro da comida de longe. Quando isso acontece, o cérebro manda uma mensagem para o estômago produzir sucos gástricos. É assim que as glândulas salivares entram em ação, deixando as pessoas com a famosa água na boca. Metade do sabor que sentimos vem do cheiro. As papilas gustativas da língua, que sentem o gosto dos alimentos, identificam 4 sabores básicos: o amargo, azedo, doce e salgado. Mas é quando se expira que o fluxo de ar que passa pela garganta capta as moléculas odoríferas do alimento que está sendo mastigado. O cérebro, então, soma as informações das papilas gustativas com as do olfato e o resultado é o paladar. O olfato estimula a memória. A ciência ainda não sabe explicar essa relação, mas supõe-se que para reconhecer qualquer coisa, o cérebro puxe de seu arquivo um fato do passado. Sendo assim, é comum que algum aroma que esteja ligado a algo que reproduza associações com momentos do passado, como o aroma da chuva, a fritura do bolinho do lanche da tarde, aquele cheiro de bolo quente da vovó. Essas são algumas curiosidades relacionadas ao sistema olfativo. Espero que vocês tenham gostado.